Beleza, pessoal. Nós vamos tratar um pouquinho das demandas judiciais de defesa do consumidor. Então, quando eu não tenho sucesso em todos aqueles passos prévios que a gente acabou de comentar, ou quando eu esqueço daquilo, né, e quero partir para uma demanda judicial, como que eu vou fazer? Eu tenho uma ação específica que é prevista no Código de Defesa do Consumidor para a defesa desses casos. Eu vou utilizar apenas o Código de Defesa do Consumidor, o procedimento é igual, como que isso funciona? Então, começando pela primeira pergunta, não há um procedimento, não há uma ação específica dentro do Código de Defesa do Consumidor para a defesa desses casos. Na verdade, a atuação ela sempre vai ser feita com base nas ações previstas no Código de Processo Civil, com a aplicação principal do Código de Defesa do Consumidor e subsidiária de qualquer outro diploma legal que possa ser útil ao caso, né? Ou que supra as lacunas existentes no Código de Defesa do Consumidor, porque não tem, o CDC não prevê todas as situações. E só lembrando de uma situação que já foi comentada algumas aulas atrás, mas é bom reforçar, que a defesa do consumidor em juízo ela é tão forte, ela é tão incentivada, que até mesmo quando outro diploma legal estiver em conflito com o Código de Defesa do Consumidor, se ele for mais favorável ao consumidor em juízo, eu vou aplicar esse diploma ao invés do Código de Defesa do Consumidor. Então, quer dizer, eu posso até trocar a atuação, trocar a imposição do Código de Defesa do Consumidor por outro diploma legal, desde que esse seja ainda mais favorável. Então, o que mais importa aqui não é a utilização do código, o que mais importa aqui é a utilização daquele diploma que seja mais favorável àquele que está sendo prejudicado, digamos, na relação. Então, o que a gente tem que entender sempre que a gente fala de demanda, né, de demanda que envolva o consumidor? A gente tem que entender que existe uma disparidade técnica, uma disparidade econômica, disparidade de em vários sentidos, né, do consumidor em relação ao fornecedor. Então veja bem, hoje uma pesquisa feita em 2011, né, constatou que os bancos e as companhias de telefone respondem por mais ou menos 40% das ações judiciais em trâmite no país. Então, quer dizer, existe aí um grande volume, sim, de ações, principalmente concentradas nessas empresas, né, desses dois ramos. Mas, veja bem, essas empresas, portanto, elas já estão acostumadas com o trâmite judicial, elas já estão preparadas para se defender judicialmente, elas já estão acostumadas com a ineficiência do Poder Judiciário também. Então, elas já sabem como levar aquele procedimento para frente, diferente do que acontece com o consumidor. Então, por conta dessa disparidade, isso eu não estou falando nem da disparidade econômica, porque a disparidade econômica é ainda maior. E por conta de todas essas disparidades, o que eu faço? Eu dou ao consumidor determinado tratamento durante a ação judicial para que ele tenha a mesma chance de vencer que o requerido tem de vencer também. Então, se eu tratasse os dois de forma exatamente igual, eu daria muito mais chances ao requerido de vencer as suas ações judiciais, diferente do que acontece na prática. Na prática, como eu dou mais foco ao consumidor dentro dessas ações, aí eu dou a ele um pouco mais de chance de ele conseguir aquilo que ele precisa. Então, como que eu faço isso principalmente? Eu tenho dois dispositivos, duas definições que vão ajudar a gente a entender como que é esse tratamento que é dado
ao consumidor diferenciado, né? E que afeta daí o resultado da ação judicial. O primeiro deles é o ônus da prova. O ônus da prova no Código de Processo Civil, ele é definido pelo artigo 373, incisos 1 e 2, e diz basicamente que o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito e o réu deve provar aqueles fatos modificativos ou de exclusão do direito do autor. Então, é uma regra básica quando eu estou tratando com iguais, quando eu estou tratando com duas pessoas que têm as mesmas oportunidades, digamos, de atuar em juízo. Agora, no Código de Defesa do Consumidor, eu não estou tratando com duas pessoas exatamente iguais. Então, o que o código diz? Eu tenho uma distribuição dinâmica do ônus da prova, em primeiro lugar, e aí, como que eu vou fazer isso na prática? Na prática, o ônus da prova é invertido. Isso é muito discutido na doutrina, mas a maior parte da doutrina ainda trata o ônus da prova no direito do consumidor como invertido automaticamente. Então, quer dizer, o consumidor ele entra em juízo com essa vantagem de ter o ônus da prova invertido. E aí, na prática, como que isso vai acontecer? Se o juiz identifica que existe verossimilhança nas alegações, aí esse ônus da prova mantém-se invertido. Então, o consumidor que precisaria provar cabalmente aquele direito que ele diz ter na inicial, ele já passa a não ter esse ônus. Esse ônus é da empresa, de provar que ele não possui esse direito, seja por um contrato, seja por testemunhas e assim por diante. E aí, identificada a verossimilhança das alegações, o ônus da prova mantém-se dessa forma. Não identificada a verossimilhança, aí eu inverto o ônus da prova para que ele se torne aquele ônus da prova natural do Código de Processo Civil. E aí, se não houver provas, tem várias, enfim, né? Tem várias no Poder Judiciário, demandas improcedentes de consumidores que não trouxeram suficientemente os fatos e nem trouxeram suficientemente as provas que precisavam ser trazidas para que eles pudessem ter direito àquilo que eles diziam ter. Outra questão muito importante que também é trazida pelo Código e que demonstra essa diferenciação de tratamento é a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? A desconsideração da personalidade jurídica ela é feita de duas formas. Uma forma é prevista no artigo 50 do Código Civil, e essa é chamada de teoria maior. A outra é prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, e é chamada de teoria menor. Qual que é a diferença entre essas duas teorias? Para a teoria maior, prevista no Código Civil, para que eu consiga desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, tá? E aí nós vamos falar de desconsideração inversa e assim por diante, mas vamos considerar a desconsideração comum, tá? Para desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, eu preciso comprovar que houve abuso de direito, ou seja, que existe ali a tentativa de utilizar essa empresa para blindar alguma situação e não pagar aquela pessoa, ou o que a gente chama de confusão patrimonial, que é, não existe patrimônio da empresa, patrimônio do sócio, é tudo a mesma coisa. Aquela pessoa, ela trata como se fosse a mesma coisa. Então, ela vai num restaurante, ela paga o cartão da empresa, ela vai comprar um insumo para a empresa dela, ela paga no cartão particular e assim por diante. Então, aí não existe uma separação de fato entre o que é da empresa e o que é daquele particular. Sendo assim, a solução que a lei encontra é desconsiderar, é excluir da relação prática aquela empresa
e buscar os bens necessários lá no patrimônio do sócio. Então, veja aqui, é importante citar, que eu não estou dizendo que essa empresa ela é baixada, ela é encerrada. Não, a pessoa jurídica só é desconsiderada para fins de busca de bens, busca de patrimônio em nome dos sócios para quitar aquela dívida ou aquela situação que está sendo discutida ali em juízo. A teoria menor é diferente, tá? A teoria menor, para a teoria menor, basta a existência de uma dívida, basta a inadimplência perante o consumidor, e aí também é utilizado no direito do trabalho, para que eu consiga desconsiderar essa pessoa jurídica e buscar o patrimônio dos sócios para quitação da dívida, né? Então, basta a inadimplência para que eu consiga já avançar em relação aos sócios daquela empresa, né? Isso vale para desconsideração inversa, ou seja, o sócio deve, eu consigo buscar lá na empresa? Sim. Desconsideração inversa, ela segue exatamente a mesma regra da desconsideração comum, tanto para fins da teoria menor quanto para fins da teoria maior. E isso é aceito pelos tribunais? Sim, já é bem tranquilo nos tribunais. O STJ já tem várias decisões acatando a teoria menor, que é prevista no Código de Defesa do Consumidor, quanto dizendo que quando não houver relação de consumo, quando não houver relação trabalhista, vai ser aplicada a teoria maior, e aí eu preciso de várias outras comprovações para poder seguir em frente, digamos assim, né? Para poder conseguir essa desconsideração da personalidade jurídica. Beleza, pessoal? Por hoje encerramos. Nos vemos na semana que vem. Obrigado, bom final de semana.